tenho um avô chamado José, e ele veio de Portugal, ele nasceu em 1929, e ele veio de Portugal para cá num navio, porque ele estava com medo que pudesse estourar a Segunda Guerra Mundial. Ele, 2 anos antes da guerra estourar, ele já estava ouvindo uns amigos dele, que estavam vindo da Alemanha, tal, não sei o quê, e falavam que lá o negócio ia pegar. E aí ele falou, eu vou para o Brasil, porque lá tem oportunidades, e eu vou ganhar dinheiro para levar a minha mulher e o meu filho, que é o meu pai. E aí ele veio para o Brasil, e ele chegou num rio, e ele com mais 3 caras começaram a desenvolver um negócio de sal. Eles viram que o meu avô trabalhava no porto, carregando sal nas costas, e ele falou assim, cara, o sal aqui é muito grande, a gente vai colocar umas embalagens pequenininhas, onde o pessoal pudesse usar em restaurante, nas cozinhas, tudo mais. E criaram um trequinho para fazer isso. Um desses sócios acabou patenteando a ideia, roubou meu avô e o outro sócio. Meu avô acabou vindo para Santos e montou uma banca de jornal, porque ele lia muito mal, e ele falou que o futuro das pessoas era para ler, e ele queria aprender a ler. Ele começou a aprender a ler melhor aqui no Brasil, fez a 2ª série, onde ele parou, e ele aprendeu a ler. E ele recortou, essa foto aí veio de um quadro que eu achei na casa dele, porque uma vez eu precisei de uma foto, muita gente fala da minha história, tal, que eu comecei lá com 15 anos, mais jovem da Microsoft e tal, mas lá não tinha internet, né? E outro dia, eu sempre gosto dos babacas que vão nas minhas redes, e eles falam algumas coisas, porque me dá insight pra cacete. E aí o cara falou, cara, é mentira que você começou com 15 anos. Aí eu li na casa do meu avô, ele guardou isso, porque o meu avô sempre falava para mim que se eu lesse muito, eu poderia ser alguém na minha vida, como ele não conseguiu ser, e que leitura era importante. Eu consegui ser, porque eu sou um cara... O Christian de hoje, olha para esse Christian de 15, ele fala o seguinte, esse cara era o cara que lê, é o cara nerd, é o cara que estuda, que gosta de ver o detalhe, que nem o Joel falou, eu gosto de ver o artigo, eu gosto de mandar e-mail para o pesquisador para encher o saco dele. Eu sou chato nisso. Eu gosto de ser nerd. E esse cara começou com tecnologia, programando. E naquele momento, eu não tinha uma visão muito forte do que a gente poderia fazer, o que poderia ser. E eu aprendi ao longo dessa jornada da minha carreira de entender o seguinte, antecipar movimentos, olhar para frente. Porque a gente tem que entender que o mundo está mudando tão rápido, e desde que eu tenho 15 anos, como mudou rápido, cara, isso é impressionante. Eu fiz o primeiro sistema de portais para a internet com publicação de texto, tipo um WordPress. A gente fez, inclusive, na época, uma parceria com a Microsoft, com o IE2, e a gente foi o primeiro a postar isso, e ter esse tipo de coisa. E eu sempre achei que as pessoas teriam que fazer esse tipo de publicações por si próprias, né? E era muito interessante você pensar nessas coisas e todo mundo achar que você é louco, que isso é antecipado. E o Christian de 15 anos, eu nem falava de inteligência artificial, mas quando eu entrei na faculdade para fazer computação, eu tinha aula de inteligência artificial, e os meus amigos detestavam aquela matéria de inteligência artificial, porque eles achavam que aquilo era loucura, que não existia. O que é inteligência artificial, no fundo? É a gente olhar para frente e olhar para o hoje, e entender que inteligência artificial é um maluco que, em 1950, falou o seguinte, por que as máquinas não podem pensar feito gente? Por que uma máquina não pode aprender algo e, a partir desse aprendizado, fazer algo? E quando a gente fala sobre inteligência artificial, isso não é alguma coisa nova. Essa ideia desse cara nasceu em 1950. Isso é muito antigo. Agora, uma das perguntas que eu mais escuto na minha vida é, Christian, como faz para ganhar dinheiro? Como se eu fosse algum cara com toque de Midas, o que eu não sou, muito pelo contrário. Eu erro mais do que eu acerto, mas eu tive bons acertos ao longo da minha vida. Agora, quando a gente fala de ganhar dinheiro, e aqui, quem quer ganhar dinheiro aqui? Só uma coisa, quem quer melhorar alguma coisa para ganhar dinheiro, ter uma ideia para fazer dinheiro? Todo mundo, basicamente. Eu vou mostrar para vocês, nesses próximos 15 minutos e 52 segundos que me restam, como que você pode aproveitar uma oportunidade de trilhões de dólares, que pouca gente está vendo, porque isso está 3, 5, 10 anos na frente, mas se você entender isso hoje, você pode ser um próximo milionário na sua vida, ou mudar radicalmente a sua vida, a sua empresa e o seu negócio. E a inteligência artificial é o coração dessa transformação. Isso não é algo novo, como eu falei. Desde 1950, os caras já vêm falando sobre essa ideia. A gente precisa mudar o mundo e fazer a máquina pensar. Só que o problema da inteligência hoje, humana, é que a gente tem que entender o seguinte, a inteligência artificial, ela veio para ajudar a gente e salvar a nossa vida. Por quê? Porque a inteligência natural das pessoas está fudendo o mundo, né? Olha isso.
A gente conseguiu eleger o Tiririca, cara, como um dos mais votados no Brasil. Então, quando a inteligência natural do ser humano já era, a gente tem que ter uma inteligência artificial para ajudar a gente a pensar como fazer. Olha esse vídeo aqui. Esse vídeo é um dos vários que tem na internet, que fala um pouquinho sobre o que vai ser o futuro. Mas eu não quero que você olhe para esse vídeo como uma forma de, putz, vou perder meu emprego. Eu quero que você olhe para esse vídeo e pense o seguinte, cara, o que eu posso ganhar dinheiro com relação ao que está vindo aí? Olha isso. Quando a gente olha um vídeo desses, você vê máquinas, mas você não vê gente. Porque, literalmente, o futuro do trabalho é sem trabalho. E é isso que a gente tem que entender e começar a empreender de uma forma diferente. Provavelmente, 90% de vocês que estão sentados agora me ouvindo, não têm um emprego daqui a 5, 10 ou 15 anos daqui para frente. E isso não é alguma coisa ruim, que você tem que olhar e falar, caramba, eu vou perder meu emprego para uma máquina, para inteligência artificial. Você tem que hoje entender o seguinte, se isso vai acontecer, como que eu consigo me preparar para isso? Só que se a gente ficar nessa mentalidade de sindicato, o sindicato hoje o que é que ele faz? Ele protege o emprego, que não vai mais existir. E essa é a mentalidade do ontem. E o que a gente tem que entender é, protege quem? Protege a porra das pessoas para aprender a como continuar a ter um futuro lá na frente. Porque nós somos a primeira geração do mundo que provavelmente vamos viver aí muito mais do que 100 anos. Então isso significa uma mudança completa no nosso mindset. Você vai ter mais saúde com 100 anos, talvez os seus 100 anos sejam você com uma pessoa de hoje com 80 anos. Talvez você com 100 anos, você não tenha uma aposentadoria, porque você depender da aposentadoria do governo é uma coisa que você deveria tirar da sua cabeça. Contar com o governo, será que ele vai ter dinheiro para daqui a tantos anos pagar para todo mundo? Se você fizesse as contas, matematicamente é praticamente impossível com o crescimento populacional de vários países, não só o Brasil. Então se você, e o meu avô tinha essa cabeça, ele falava, meu avô José falava, eu vou me aposentar e vou ficar tranquilo porque o governo vai me dar o meu salário. E eu achava aquilo, no começo, quando criança, legal, porra, tem alguém que vai pagar o salário do meu avô, ele não vai precisar ir para a banca de jornal todo dia às 4 da manhã. Mas isso não existe mais hoje. A sua carreira vai ser tão transformada nos próximos anos que você nem pode imaginar o quanto ela vai mudar. E não tem mais distância, não tem mais geografia. Ainda tem pessoas que gostam de fazer o quê? Uma reunião presencial. Elas gostam de fazer reunião, vem aqui, cara, isso me dá um nervoso.
vem aqui fazer uma reunião comigo, olho no olho. Aí eu olho para o cara e falo, cara, você vai me agarrar? Você vai me beijar? Você vai me cheirar? Porque se você não vai fazer nada disso, qual a diferença de você viver a partir de uma tela? A gente pode olhar, se comunicar, dar risada juntos, até tomar um café. Eu não preciso estar aí para você me cheirar. Só que essa pessoa que tem essa mentalidade é uma das pessoas que vão ser substituídas rapidamente, porque a gente está entrando numa era onde não simplesmente faz reunião via Skype, ou via Peer, ou via Whereby, não importa. Você faz reunião hoje por óculos virtuais. E uma das coisas mais interessantes que você tem que entender para se preparar para isso, é que hoje é um mundo onde dados, dizem que é o novo petróleo, óbvio, mas assim, o quanto que você hoje pode aproveitar os dados para mudar a sua empresa e fazer uma mudança geral na sua carreira. Porque tudo hoje está gerando dados. Se você tem uma loja que vende autopeças, toda vez que uma autopeça é vendida para alguém, aquilo tem um dado. E se você começar a analisar aquele negócio, você pode descobrir o seguinte, qual que é o tipo de cliente que mais compra? Qual que é o dia da semana que eles mais compram? Qual que é o tipo de peça que esses caras mais compram ou não compram? E quando você começa a entender que a partir de dados você consegue prever um monte de coisas, vocês não têm ideia o que dá para fazer. Eu aprendi isso em produtividade. Com dados e um pouquinho de inteligência artificial, a gente pode garantir a execução de metas. O que às vezes as empresas vão lá e fazem, falam, não, isso aqui vamos tentar, aquele esforço todo. Eu, por matemática, por algoritmos, por inteligência artificial, posso predizer qual a chance de uma meta acontecer ou não. Isso não é só para produtividade, isso vai para o mundo inteiro, para finanças, para suas vendas, para a saúde e para todos os lugares. Então você não precisa ser um cientista de dados, mas você tem que aprender a usar os dados, capturar os dados e começar a pensar, o que esses dados podem ajudar na minha carreira a me direcionar? Porque essa é a única forma de você conseguir evoluir isso. E como se preparar para esse novo mundo? Você tem que se ligar, às vezes, na ficção científica, que muitas vezes já é uma realidade científica. Tem pessoas que não têm curiosidade. O cara que morre amanhã na sua carreira, no seu emprego, é o cara que não entende ou critica a inteligência artificial, que critica que as máquinas vão assumir o seu posto de trabalho, que critica que as máquinas são importantes. Esse cara já era, esse cara está velho. E esse cara vai ser substituído e vai chorar por isso. Agora, o cara que abraça essa realidade entende, cara, daqui a 10 anos eu vou estar colaborando com o robô. Daqui a 20 anos eu vou estar tendo uma partes cibernéticas do meu corpo que vão me permitir enxergar, andar, ter uma saúde diferente. Quando eu entendo que a inteligência artificial pode ser minha melhor amiga, isso muda o nosso jogo. Começa assistindo Netflix. O Netflix tem uma série Altered Carbon, que ela fala de um futuro onde você vai pegar tipo um USB, você pluga na tua medula, tira tudo que você conhece, que você sabe, e você pluga num outro corpo, que pode ser biônico, que pode ser um corpo com carne humana, literalmente. E você vive literalmente para quê? Para sempre. Imagina a sua sogra sempre viva do seu lado. E sabe o que é mais interessante? Existem 5 startups hoje, neste momento, fazendo o que Altered Carbon disse na ficção científica. Uma delas, inclusive, já conseguiu pegar um rato e fazer com que o rato, depois de morto, implantou a coisa num outro rato, reconhecesse a sua mãe no meio de mais de, sei lá quantas ratazanas, ele conseguiu identificar o rato. Ou seja, isso já não é mais uma ficção. Em alguns anos, a gente vai viver o Altered Carbon. Outra série fantástica, Better Than Us. Essa série, ela mostra seres humanos falando, convivendo, interagindo com robôs no dia a dia. Isso eu acho que está muito mais próximo. Hoje nós já temos os Alexas da vida, os Google Homes, que você fala com o dispositivo, ele acende luz, faz um monte de coisa para você. Mas o que a gente tem que entender é que isso é só o começo dessa revolução. Já tem hoje no Japão, eles estão começando a liberar os primeiros robôs com autonomias gigantescas de bateria para fazer, sabe o quê? Brincar com crianças. Aí você fala, cara, eu não quero meu filho brincando com robô. Ok, você não precisa querer o seu filho brincando com robô, mas essa vai ser a realidade do mundo. E vamos pensar em não brincar com robô, mas vamos pensar num robô que cuida da segurança do seu filho, que pode ver quando ele está em alguma coisa de perigo, ele vai botar o dedo na tomada e o robô previne isso. Então a gente está falando de uma evolução da segurança, da saúde humana através das máquinas, goste você ou não goste. E tudo isso totalmente turbinado pela inteligência artificial. Agora, onde ganhar dinheiro com isso? Dados. A partir de agora já pode ganhar dinheiro com isso. Mas eu selecionei aqui 5 lugares para você ganhar dinheiro com isso. Primeiro, impressoras 3D. Cara, a gente vai imprimir tudo.
Se você tem um filho em casa, você não vai mais comprar uma chupeta na farmácia, você vai baixar a chupeta, vai pagar uma licença pela chupeta e você imprime na sua impressora 3D. E não só chupeta, roupas, remédios e tudo que você precisa, tênis e assim por diante. A Nike está fazendo experiências com relação a isso, na verdade, de imprimir os sapatos. Aliás, a Nike lançou o primeiro serviço de assinatura de sapatos para crianças. Está muito modificado. Segundo, realidade virtual e realidade aumentada. São duas coisas que vão bombar no mundo. Tem país hoje que já tem mais ou menos 30% da população que chega em casa, conecta com óculos de realidade virtual e vive naquele mundo. E aí você fala assim, cara, mas isso já está acontecendo hoje, é muito Black Mirror. Ou seja, ou você aprende e ganha dinheiro com isso, e treina isso, e desenvolve isso. Quanto tem de oportunidade em troca desse negócio de realidade virtual? Milhares de coisas. Robôs, genética. A genética vai ser totalmente transformada com a inteligência artificial. E o próprio trabalho vai mudar. Mas vai mudar de um jeito muito maluco, mas muito doido. E a gente tem que entender o seguinte, infelizmente, nós somos vistos hoje pelo mundo como um país subtech. E às vezes eu sou criticado quando eu falo isso, que as pessoas falam assim, o Brasil é um país inovador. Fala isso quem não sabe o que está falando, porque nós não temos inovação nenhuma no Brasil. Na verdade, nós temos poucas inovações no Brasil, pouquíssimas, que não fazem cócegas no mundo. Nós temos um país onde alguém vira para você e fala, olha, o que você é? Eu sou pesquisador. Sabe o que a pessoa fala? Coitado, e você trabalha com o quê? Se você é um cara que mora numa Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, e você é pesquisador, você tem um respeito, porque muda isso. Enquanto o Brasil não entender que nós temos que desenvolver nas pessoas essa coisa pela ciência, pela matemática, pela arte, pelo pensar no futuro, nós vamos ser um país subtech, como estamos sendo considerados pelos países desenvolvidos. Um país que não tem tecnologia capaz de inovar, de desenvolver, de guiar o próximo passo do mundo. Então, nós somos simplesmente seres que consumimos as tecnologias de outros lugares, o que é muito triste, porque o Brasil tem pessoas incríveis, inteligentíssimas e muito competentes. Só que a gente, infelizmente, tem um sistema que a gente tem que lutar, se rebelar para lutar contra ele. Porque as máquinas vão vir aí, sem dúvida nenhuma. Mas a gente nunca vai substituir o humano como um todo. Nesse ano, há 2 meses atrás, o meu avô José, ele ia fazer 90 anos de idade. E ele falou para mim o seguinte, que ele queria um barbeador de presente de 90 anos, que eu trouxesse para ele dos Estados Unidos. Eu falei, vô, pode deixar que eu vou estar aí e vou levar para você. Só que 12 dias antes do aniversário dele, ele estava dormindo, não estava dormindo, estava vendo TV, por volta de 8 e pouco da noite, ele não estava muito bem. E aí ele dormiu. Passado algumas horas, ele começou a tossir e pediu uma água. O cuidador dele foi lá embaixo pegar uma água e depois a gente acabou vendo na câmera, ele viu o celular, foi ver o WhatsApp, alguma coisa tal, e demorou para trazer a água. Quando ele estava subindo, o meu avô estava passando mal, estava infartando. Ele tentou fazer a massagem cardíaca e ele não conseguiu reanimar o meu avô. Talvez, se o meu avô vivesse daqui a uns 10 anos, e tivesse um robô como cuidador para auxiliar o cara que estava cuidando dele, talvez o meu avô ainda estivesse vivo. Foi o meu avô que me ensinou a ser empreendedor. Foi o meu avô que me ensinou que eu era um cara que hoje tem um nome para isso, hiperativo, que eu sempre queria fazer uma coisa diferente, e ele falava o seguinte, faça muitas coisas, já que você tem essa coisa de fazer muitas coisas, faça muitas coisas. E quando todo mundo me falava, faz uma coisa por vez, faz uma coisa só, faça muitas coisas. E toda vez que eu penso e invisto nas minhas startups, e olho para pessoas, por exemplo, como o Joel, e a gente tem uma startup juntos, e eu falo para ele, cara, você é um produto incrível, Joel, você é um cara incrível. É porque o meu avô falava para eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E hoje, com tantas startups que eu invisto e que eu toco, com tantas coisas que eu consigo fazer, eu entendo que tem um pouquinho dentro de mim do meu avô José, que diz para mim fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas fazer aquilo que é importante para a gente, sem correria, sem pressa. Porque quem corre simplesmente não consegue aproveitar a vida e a gente acaba simplesmente desperdiçando ela com coisas completamente inúteis e idiotas. E a gente fala que a inteligência artificial não é para a gente. Então, vivam seu tempo com sabedoria, vamos andar, porque quem corre não aproveita. E repensem o que vocês podem fazer com a vida e com a carreira de vocês. Até uma próxima.